Fala, moçada! Nessa nossa jornada com relação às questões de língua portuguesa, da área de linguagens referente ao Enem, nós vamos hoje realizar a questão número 22. A questão número 22, assim como todas as questões do Enem, é fundamentada, em competências. São aproximadamente 9 competências cobradas na área da linguagem. Contudo, dessas 9 competências, 7 competências especificamente vinculadas ao campo de língua portuguesa. Por isso, a questão número 22, ela vem com a proposta que se situa entre a competência 1, no processo de comunicação do uso de textos, sejam eles textos orais, escritos ou multissemióticos, bem como também diz respeito à competência 6 do Enem, que avalia o texto, o contexto, a função que os gêneros textuais assumem ao longo do desenvolvimento do processo de seus usos na interação e na comunicação. Vejam aí a questão número 22, constituída pelo seguinte texto base. Respeita as torcedoras. Conversar? Sim. Torcer juntos? Sim. Tocar sem permissão? Não. Empurrar? Não. Se sentir desrespeitada, denuncie. Disque 180. Hashtag respeita as minas e hashtag geral na paz. Esse texto de linguagem verbal, constituído por palavras, se dialoga com o texto de linguagem não verbal, a imagem que compõe este anúncio. Então vejam que, num segundo plano, nos é apresentado um grupo de pessoas, predominantemente formado por mulheres, que estão provavelmente em um estádio, torcendo durante um determinado jogo esportivo. Observem que esse texto ele foi extraído do facebook.com, Ministério do Esporte, acessado em dezembro de 2007. Ao termos acesso a um texto de linguagem mista como este, ou linguagem sincrética, em que se misturam o texto de linguagem verbal e de linguagem não verbal, é essencial que você vincule essas duas linguagens. Quando o título do texto vem registrado com respeite as torcedoras, a palavra torcedoras deve ser relacionada às imagens que predominam nesse texto, como, por exemplo, a organização de 4 mulheres num primeiro plano, todas aparentemente torcendo para algum time de alguma modalidade esportiva e, no fundo, aparentemente apenas um homem, também no campo de torcida. Quando se faz referência ao uso do verbo respeita as torcedoras, nós temos aí uma forma verbal no imperativo, que nos dá uma orientação, uma ordem, uma dica, uma sugestão a respeito de regulação do nosso comportamento. Bom, o que esse texto, então, nos infere? O que ele traz para a gente como um texto de anúncio de publicidade? Prestar atenção ao gênero textual é importantíssimo. Então, no momento que você estiver realizando a prova, não deixe jamais de linkar as suas ideias àquilo que o texto lhe oferece. Então, muita atenção quanto à composição do gênero. Observem, portanto, esse anúncio publicitário propõe a solução para um problema social recorrente. Um problema social recorrente. Que problema seria esse? Ao analisarmos, então, o texto, nós identificamos alguns pontos que são considerados fundamentais, levando em conta o gênero anúncio publicitário, que é um texto que busca convencer, é um texto que busca dissuadir, é um texto que busca apresentar um posicionamento e levar o interlocutor a crer neste posicionamento. Então, esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao, letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero
em eventos esportivos. Então, esse texto ele possibilita a conscientização, levar as pessoas a terem consciência do comportamento? Sim. Reduzir a violência de gênero. Esse texto faz alguma referência a pistas presentes nele que correspondem a violências? Sim, como, por exemplo, tocar sem permissão e empurrar. Quanto à violência de gênero, o texto lhe traz pistas a respeito de gênero? Sim, respeita às torcedoras, gênero feminino. Em eventos esportivos, sim, a palavra torcedores refere-se exatamente ao campo semântico do esporte. E outra informação interessante, observem na referência, Ministério do Esporte. Então temos um texto desta área, deste campo, né, de relações humanas. Eu posso marcar essa letra A como a correta? Posso, sim, há uma possibilidade. Portanto, mas, como ainda não analisei as outras questões, deixo a questão letra A em suspenso e analiso as outras alternativas. Letra B. Estimular o comportamento, o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Primeiro, observação. O texto é um anúncio de publicidade. Ele está estimulando o compartilhamento de políticas públicas. A que políticas públicas o texto se refere? O texto não faz menção a nenhuma política pública oriunda de nenhuma instituição governamental. Então, eliminamos a letra B. Essa informação não procede do texto. Nós não a identificamos no texto. Letra C. Divulgar para a população, ok, as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Vamos lá. Nós temos conversar? Ok, nós podemos. Torcer juntos? Ok, nós podemos. Tocar sem permissão? Não. Empurrar? Não. Estes itens são regras para as torcidas de futebol? Estão inseridas em algum manual ou algum texto oficial que delimita regras de comportamento de torcidas? Também não. Não correspondem a regras. Inclusive, os textos, esses itens, estes tópicos, não têm formato de texto de regra. Então, eliminamos a letra C. Letra D. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Vamos lá? O leitor homem também pode ler esse texto? Sim, lógico. É um texto que tem como público o público torcedor, não apenas as torcedoras, mas os torcedores de forma geral. Ok. Mas observem, o texto ele traz referências sobre as consequências de condutas ofensivas. Ele traz referências sobre as consequências, ele se fundamenta nas consequências de abusar, de ser violento ou agressivo contra as mulheres torcedoras. Também essa informação não está presente no texto. Elimino a letra D. E letra E. Regulamentar normas. O texto ele tem o objetivo de regulamentar normas. Esse texto ele é um texto de lei, né, de boa convivência nos estádios. Esse texto não é um texto de lei, ele é um anúncio de publicidade. Ele é um anúncio publicitário. É um texto que busca difundir, divulgar, né, uma concepção ideológica, uma ideia, levando as pessoas a refletirem sobre essa ideia. Então, elimino a letra E. Automaticamente fundamentado nessa questão em que temos mescladas a competência 1, que corresponde ao processo de interação, de comunicação próprio dos textos, e a competência 6, que se refere à análise do texto, do seu contexto, do seu período histórico e, inclusive, da função comunicativa do texto, a alternativa mais adequada para esta questão é a alternativa B. A alternativa letra A. Ao analisarem um texto, levem sempre em consideração estes pontos. Verifique a linguagem do texto, quem é o produtor do texto,
para quem o texto ele foi produzido, qual é o perfil de seu público leitor, e nunca deixe de vincular as informações e ideias que estão contidas em cada alternativa da questão com o conteúdo disponibilizado no texto. Afinal, ler e interpretar texto é fundamental para a prova do Enem. Fica aí mais uma dica para você se aprofundar e se tornar um bom especialista na área de linguagens e de língua portuguesa. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!